Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sind Guarda São Paulo. E estamos começando mais esse programa Fique por Dentro, mas sem antes, nosso recado do Márcio. É isso aí. O recado não é novo, mas é importante. Não perca a oportunidade, inscreva-se agora no canal do Sind Guardas SP, caso você ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, clique lá no sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da sua mão. Curta, compartilhe, deixe um like aí pra gente. Meus irmãos e minhas irmãs aqui da Guarda Civil Metropolitana, nós vamos fazer um elogio aqui, porque no mês passado, no finalzinho do mês passado, né, Márcio? Isso, dia 29. Né, infelizmente o nosso Márcio aqui, nosso diretor, teve o seu carro furtado, né? E todo mundo sabe o desespero que é você ter um bem furtado, né? E a nossa Guarda Civil Metropolitana mostrou mais uma vez que ela é a polícia municipal da cidade. Foi lá e fez a diferença, né, Marcelo? Policiamento de excelência, Vilar. Verdade. Vilar, eu gostaria de elogiar assim, as equipes que estiveram envolvidas diretamente nessa ocorrência, mas também duas pessoas em especial que não tiveram no local do ocorrido, mas que deram total suporte, né? Bom, vamos lá, vou explicar. No dia 29 de junho, eu estava em casa, já me preparando para dormir, eu recebi uma ligação no meu celular de um amigo meu, o subinspetor Edivaldo, ele é da Cetel, né? Só que ele trabalhou comigo lá em São Miguel Paulista há cerca de 10 anos, a gente tem muita amizade. E o Edivaldo me ligou e ele falou assim: Márcio, você é proprietário de um veículo tal? Eu falei: sou proprietário, cara. Ele falou assim: onde tá o veículo? Eu falei: meu filho foi pra igreja, tal, tá com meu filho, né? Foi pra igreja. Ele falou: cara, seu veículo foi encontrado lá em Guanás, lá numa quebrada lá e tá com sinais de furto, né? Sim. Aí eu comecei a ligar pro meu filho, tal, já desesperado, achando que os caras podiam ter sequestrado ele, aquele Terrível, golpe do né? Pix e tal. Uhum. E ele dentro da igreja, ele não atendia, porque ele tá dentro do Obviamente, culto e tal. Aí ligando, ele saiu da igreja e retornou, né? Ele falou: meu, o que tá acontecendo? Tal. Eu falei: meu, cadê o carro? Ele falou assim: o carro tá lá na rua. Eu falei: vai lá olhar. Ele falou: ixi, não tá mais. Já foi. Eu falei: não, graças a Deus não levaram ele, né? Sim. Ele tá bem e tal. Aí eu retornei pro Edivaldo. Falei: Edivaldo, realmente meu filho deu falta do carro lá e tal. E aí ele falou assim: Márcio, a viatura do subinspetor Valdemir tá lá preservando o seu carro. Tá? Eu falei: pode entrar em contato com ele, falar que a gente vai pegar a chave e já vai lá pro local. O que é interessante disso, Vilar? Quando a viatura localizou o veículo em estado de abandono lá numa das ruas lá de Guaianazes, Sim. ela já percebeu que o veículo era furtado. Por quê? Tava com o farol ligado, o carro tava ligado, Sim. vidro quebrado e os sinais assim de que estava mexido o carro, né? Sim. Só que quando pesquisava a placa, ainda dava como sem novidade. Porque meu filho ainda não tinha se dado conta de que o carro havia sido furtado. Sim. Estava dentro do culto. O subinspetor Valdemir pediu para a Cetel pesquisar o nome do proprietário. Quando o operador da Cetel, que é o Edivaldo, pesquisou o nome do proprietário, falou assim: caramba, Márcio dos Santos, Jardim Robro, será que é meu amigo? E ele teve a iniciativa de me ligar, Sim. né? Então, por conhecer meu nome completo, então ele me ligou. Esse é o elogio para quem estava fora do perímetro ali, que foi o Edivaldo, porque ele teve a iniciativa, a proatividade de me ligar e reconheceu que realmente o veículo podia ser meu e era meu de fato, né? Sim. E aí eu me desloquei ao local. As equipes da Ambiental. Cara, todo dia, depois eu conversando com os meninos, eu fiquei sabendo que todos os dias, eles recuperam carros roubados lá. É um verdadeiro cemitério de veículos. Os caras roubam o carro, arrasta para lá, um local de difícil acesso, difícil de subir lá, né? A viatura 4x4 tem até uma dificuldade, e eles depenam o veículo inteirinho. Sim. Deixa eu até verificar aqui a equipe do Valdemir, é o subinspetor Valdemir, que hoje já é inspetor, né? Foi promovido, né? Aliás, para quem disser que o Valdemir foi promovido porque achou meu carro, não foi, não. Ele já estava na lista de classificação antes de achar o carro, viu? Foi publicado antes. Não foi maracutaia, não, viu? Hoje, Valdemir, né? O Valdemir Bezerra, que foi promovido, ele estava com o Luiz César Mendonça Costa e com o Wellington da Silva Santos na viatura deles. Eles estavam patrulhando lá o perímetro, acho que chama Vista Alegre, lá, um bairro, um lugarzinho bem difícil de entrar mesmo. E eles avistaram o carro. Os caras estavam depenando o carro, só tinha levado o step ainda, sim, mas já estava assim pronto para desmanchar mesmo, sim, né? E aí os camaradas fugiram, porque visualizaram a viatura de longe, fugiram e tal, e eles recuperaram o carro. Tava lá também dando apoio à equipe do Zanussi, o subinspetor Zanussi, estava com o Danilo Duarte de Oliveira e o Márcio Rogério Nilo, que estavam lá na equipe dele. E o R. José,
que é o Robson José, ele estava com a Patrícia Zenilda e o Felipe de Souza da Silva. Todos eles participaram desse QRU no encontro do veículo, preservaram o veículo, compareceu ao local, peguei a chave lá, né? Apesar que a chave também já não fazia nem diferença, os caras trocaram o módulo, né? Não funcionava mais a chave. Sim. Mas, de qualquer maneira, eles deram ciência para o delegado autorizou remover o veículo do local e levar até a delegacia, levei e tal. Meu prejuízo, na verdade, foi o vidro lá e a questão de parte elétrica que os camaradas, eles alteram lá para poder ligar o carro. Mas, frente ao prejuízo que eu poderia ter, né, que perdeu o carro mesmo, ou de repente carcaça, né? ou de repente até alguma coisa grave com o meu filho, Sim. graças a Deus foi um prejuízo menor. Então foi um evento triste, mas que teve uma felicitação. E conversando com eles, cara, eu percebi que assim, todos os dias eles recuperam carros lá, todos os dias, de professor, de policial, de guardas e de cidadãos comuns, que todos os dias eles ligam, identificam o proprietário, e o proprietário fala assim, nem sabia que meu carro havia sido furtado. E já estava lá sendo desmanchado. Parabéns às equipes da Guarda Ambiental, da Irdan Carmo, que fazem assim um relevantíssimo trabalho naquela comunidade, naquele perímetro ambiental, recuperando o carro todos os dias, recuperou do companheiro de serviço aqui, o Márcio, e por isso eu agradeço a esse pessoal. E tem um rapaz também que ele não estava na situação, Sim. mas ele me deu um apoio assim que foi fundamental. É o Daniel, da IAMO. Eu não sei se é classe especial, se é subinspetor, vou até pedir desculpa porque eu não sei a graduação dele, mas o que acontece? Ele passou pelo mesmo problema. Ele teve o veículo furtado na mesma ocasião, do mesmo modus operandi, e ele consertou o veículo dele numa oficina lá. Ele falou assim, Márcio, eu vou te indicar 2 oficinas, uma para você trocar o vidro e uma para você fazer o conserto da parte elétrica. E o seu carro vai ficar zeradinho e você não vai ter grandes gastos com isso, né? E ele me indicou, cara, eu fui no lugar que ele indicou, troquei o vidro. Fui no lugar que ele indicou e fiz a parte elétrica do carro toda. E, assim, realmente meu carro ficou zerado, com custo baixo, baixíssimo, aliás, né? E agradeço o Daniel pela proatividade também, porque ele reconheceu em mim a mesma dor que ele tinha sofrido, né, cara? E deu essa dica para mim resolveu o meu problema. E aí eu quero deixar uma dica aqui também para todos os colegas policiais e não policiais que assistem ao programa, que tem os veículos Onix ou Prisma. Esse veículo, Vilar, ele é um veículo muito fácil de levar. Porque, assim, ali no para-choque dianteiro dele passa um chicotinho que tem a buzina, seta direita e farol direito. O que os caras fazem? Ele puxa com a mão o chicotinho e corta. Aí, ou seja, já não tem mais buzina, o alarme não dispara. Sim. Ele quebra o vidro, abre o capô e troca o módulo. Trocou o módulo, a chave do carro deixa de funcionar e funciona a chave que eles colocam lá, né? Aí ele quebra o painel ali, faz a ligação direta e leva o carro. É um carro simples de levar. Então é um veículo que não dá para deixar na rua. Descobri na dor, né? Infelizmente descobri na dor. Não tinha essa informação anteriormente. Aí o Daniel, que é esse colega, falou assim, Márcio, tem alguns mecanismos que o pessoal coloca lá, uma proteção para ninguém puxar o chicote e não cortar, né? Sim. Tem uma tal de uma trava também que coloca lá, que impede a ligação direta, precisa ter um código e tal. Então são outras coisas que a gente coloca antifurto lá para dificultar um pouco, que o próprio ladrão, ele vendo aquele dispositivo, ele procura outro, ele procura o mais fácil, né? Sim. Mas fica a dica aí para quem tem Onix ou quem tem Prisma, não deixa na rua não, que é fácil de levar. Com certeza. Para os policiais, Edivaldo, da CETEL, muito obrigado, meu amigo. Daniel, da IAMO, muito obrigado, meu amigo. As equipes do policiamento ambiental do Carmo, muito obrigado pela presteza, pelo profissionalismo de vocês que tiraram o seu colega do sufoco. Neste bloco aqui, nós vamos falar da publicação de novos decretos que ocorreram hoje no Diário Oficial, hoje, 13 de julho, no Diário Oficial da cidade, e que impactam diretamente a Guarda Civil Metropolitana, não é verdade, Marcião? Justamente, Vilar. Na verdade, eles impactam todos os servidores municipais, mas nós temos também interesse nesses decretos, né? O primeiro dele é uma reorganização do IPREM, né? Então, ele cria lá cargos, extingue cargos, passa diretor para cá, passa diretor para lá. O que interessa para a gente ali? São as diretorias que vão fazer a gestão do FUNFIM e do FUNPREV. Né? Isso a gente tem que ficar de olho porque é preocupante. Muito. Já que, principalmente no FUNPREV, tem previsão de aplicação dos valores lá, né? Arrecadados no FUNPREV e isso pode gerar, inclusive, prejuízo, né? Sim. Então, esse decreto, ele, pra gente, o que interessa pra gente dele é esse.
Tem o decreto que regulamenta as faltas, né? E aí ele já está se adequando à nova legislação que reduziu o número de faltas abonadas de 10 para 6, Sim. né? Uma por mês. E ele já está também se adequando a essa regulamentação. E o principal deles é o 62555, que trata das férias. Aquisição, gozo e indenização por férias. Lá no nosso site, o Vilar, já tinha lá a lei anterior, se não me engano é 17722 ou 721, que falava das férias, né? Mas não A gente estava já regulamentado, né? Isso, a gente já tinha até explicado aqui como que funciona a aquisição, como funciona o gozo e tal. A lei traz uma coisa lá que é um instituto novo, que é a possibilidade de vender 10 dias de férias. Sim. O decreto deveria regulamentar essa venda. Não fala nada Omisso. sobre, eles chamam de conversão em pecúnia. Sim. Ele não trata nada de conversão em pecúnia. Então ele trata lá basicamente do que está no texto da lei, né? Falando como que é a aquisição, falando como que é o gozo, como que é a fruição das férias, em que momento que se dá a indenização, e ele traz uma novidade, que essa novidade é interessante. Até então, antes desse decreto, quando o servidor pedia para fazer a alteração das férias dele, ele tinha que justificar por que ele queria alterar, né? Sim. Então, uma vez agendadas as férias, o servidor vai lá, faz um relatório, quero alterar minhas férias por motivo tal, justificava. O chefe acolhia a justificativa dele e mandava para a SMSU para que a SMSU deliberasse a alteração das férias. Essa rotina com o decreto 62555 mudou. O chefe da unidade vai deliberar pela alteração das férias. Ele só vai comunicar a DRH para cadastro. Sim. Mas a decisão é dele. Então, o servidor precisa mudar as férias, não tem mais aquela desculpa, o secretário não autorizou, a secretária não autorizou. Não tem mais isso. É o chefe da unidade. Ele faz a gestão, Exatamente. ele analisa se a justificativa é plausível, né? Então, o servidor vai lá, eu queria férias para tal mês, em decorrência de tal fato, eu solicito que antecipe ou postergue o mês alterando as minhas férias. O chefe vai ter que analisar o pedido, ele vai deliberar, ele vai despachar, concedendo ou não a autorização para alteração das férias e vai comunicar a DRH para mero cadastro. Não vai pedir autorização para a DRH nem para a secretaria. A decisão é do chefe. Isso é uma novidade no decreto de férias. E, como todas as demais normas, né, Vilar? Todas essas normas que eu falei hoje, os decretos 62555, 62556, 62558, já estão no site do Sindiguardas, lá na aba de legislação. Sim. Na aba de legislação, você clica lá naquela barrinha vermelha, legislação, você vai encontrar esse decreto e outros decretos, outras leis, outras ordens de serviço, todas as normas que dizem respeito à Guarda Civil Metropolitana. O planejamento das férias continua a mesma coisa, né? Chega Continua. Em outubro, né? Faz o planejamento Justamente. próximo ano, né? Agora, com essa nova modalidade de aquisição, funciona assim, a aquisição, via de regra, não vamos tratar de 2023 é a transição. Isso, transição. Mas via de regra, a aquisição ela vai se dar do dia 1º de outubro de um ano até o dia 30 de setembro do ano seguinte. Então, do dia 1º de outubro ao 30 de setembro, a gente está adquirindo o direito às férias. Sim. A partir do dia 1º de outubro, as unidades vão ter que fazer o planejamento de férias e apresentar em dezembro. Olha só, o decreto prevê, em dezembro as unidades têm que apresentar, mas lá tem o mês de outubro e novembro para fazer o planejamento. Né? Segue aquelas mesmas proporções que tinha antigamente, não tem problema nenhum. Então, mas agora é em dezembro que apresenta. Antigamente, em outubro, o pessoal já começava a apresentar, né? Agora não. Planeja em outubro, planeja em novembro, em dezembro apresenta. E aí, para o gozo ou fruição, também vale aquelas regras que tinha anteriores, que não pode acumular mais que 2. Sim. Você pode acumular até 2, mais que 2 você já não pode acumular. Tem um dispositivo também, Vilar, que ele trata da alteração de férias em razão, por exemplo, de licença médica. Você tá programado as férias para agosto. Sim. Você pegou licença médica, não vai entrar de férias em agosto, já tem um ato de ofício para alterar suas férias, já que você vai estar em licença médica. Sim. Né? Então, e a gente espera, né, que essa ferramenta, que a gente escuta às vezes de alguns chefes, não, a gente não pode fazer nada, a gente é só despachador, né? Então, ou seja, o decreto está atribuindo, né? Isso. Atribuindo poder ao chefe, né? E o poder vem junto com a responsabilidade, né? Justamente. Vamos esperar que essa mudança seja para melhor, para facilitar a gestão da Guarda Civil Metropolitana, né? São todos os servidores, obviamente, né? Sim. Uma mudança para todos os servidores, mas a gente espera que essa ferramenta seja para otimizar o serviço na inspetoria. Quando eu digo otimizar,
para os dois lados, né? Sim. Para você ter, aliás, um servidor que precisa das férias antecipadas por algum problema ali que ele precisa resolver, né? Ou então postergar em virtude de algum problema e o chefe efetivamente fazer gestão sobre esse assunto, né? Justamente. Vilar, tem mais um detalhe. Na aquisição de férias, o decreto trata lá o que são compreendidos os dias para aquisição. No primeiro inciso lá, ele fala o seguinte: os dias de efetivo comparecimento ao trabalho. Ou seja, aquele dia que você efetivamente trabalhou. E aí vai descendo os incisos e lá embaixo está escrito assim: aqueles dias que são considerados como de efetivo exercício pela lei ou pela norma, né? Então, ele discorre que todo dia de efetivo exercício é um fator de aquisição para as férias. Aonde que a gente vai encontrar o problema? Que na lei já tinha essa lacuna e o decreto manteve a lacuna. Naqueles afastamentos que é lícito, o servidor pode se afastar, mas que não tem previsão alguma se é de efetivo exercício ou não. Como, por exemplo, a ausência para realização de provas. O nosso sistema, ele trata a ausência para realização de provas como um dia de efetivo exercício. Sim. Mas a norma não fala que é dia de efetivo exercício. Isso pode gerar um problema, mas por enquanto o sistema está parametrizado, considerando como efetivo exercício, acredito que não vá mudar. Sim. A licença médica, isso a gente precisa reprisar. A licença médica para tratamento de saúde do próprio servidor, se ela for de até 6 meses, ela não prejudica a aquisição. Tá certo? Se for 6 meses e um dia, o servidor já perde de pronto 15 dias. Porque existia uma fábula de que, tipo assim, olha, até 6 meses eu não tenho prejuízo nenhum pegando licença médica, né? Então, se eu pegar 185 dias, eu vou, na verdade, só perder 5 dias porque os 180 estão isentos, anistiados. Não é isso. Até 180 está anistiado. 181 entra na tabela como 181. Sim. E aí perde ali diretamente 15 dias de férias, né? Então, essa licença tem que tomar cuidado com isso aí. Não é que vai deixar de cuidar da saúde, mas se você passar de 6 meses cuidando da saúde, você já tem que saber que suas férias vão estar reduzidas. Vai se preparar, né? E a licença para tratamento de pessoa da saúde não entra nessa regra. Sim, pessoa da família, né? Isso. Desculpa, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Aquela licença que a gente leva papai, mamãe, o filho, a esposa ao médico e a gente precisa se afastar. Essa licença ela não entra na anistia da lei, ou seja, ficar 15 dias afastado provavelmente vai gerar aí perder de 2 a 3 dias de férias. Infelizmente, né? Infelizmente. Fique atento às regras de férias. Lá no site do sindicato nós colocamos um PDFzinho que explica essa aquisição, explica o gozo, a fruição das férias e explica as formas de indenização também, quando for o caso, né? A indenização é por aposentadoria. Sim. Ou quando o camarada perde o cargo, sai do cargo por algum motivo qualquer, ele pode ser indenizado nas férias. É isso aí. Neste bloco aqui, nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos conversando, né, intercalando entre um programa e outro aqui do Fique por Dentro, consciência política. Né? Nós veremos aqui mais alguns blocos, o resultado e o trabalho que nós precisamos ter para ter uma Guarda Civil Metropolitana forte, para ter uma Guarda Civil Metropolitana atuante na cidade de São Paulo, que faça a diferença propriamente dita na cidade. Né? E para isso, hoje, nós estamos aqui com o meu colega de turma, Mesma turma. Turma 30, né? O Alex foi da sua classe especial. Alex? Fernandes, classe especial Fernandes. Classe especial Fernandes, né? Trabalhou muito tempo na região sul de São Paulo, né? Parelheiros, ambiental. Ali é jogo duro, hein? Eu fazia escolta. Área boa pra trabalhar. Fazia escolta da Casa das Bahia lá, Cantinha do Céu. Jogo duro, cara, jogo duro. Mas fala um pouco pra gente da tua vivência política e, assim, a visão que você tem da necessidade que nós temos, a nossa categoria, de buscar um caminho político para solucionar problema, é o que não falta, né? Com certeza. Pra gente ir paulatinamente solucionando os problemas. Vilar, primeiro tem que parabenizar o sindicato por mais essa iniciativa, né? Obrigado. Ele traz para dentro da Guarda o debate político, que é o que é mais importante para nós hoje, é o debate político para que a gente chegue na consciência política. Sim. Então, muito importante. Eu trabalhei na Zona Sul tenho 27 anos na Guarda, trabalhei em Parelheiros, ambiental, depois fiquei um tempo em Parelheiros e vim para a Câmara Municipal. Em Parelheiros já fazia um ativismo político partidário, político regional, e a gente entendeu algumas movimentações políticas.
Vindo para a Câmara Municipal, a partir de 2018, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais da necessidade política e, principalmente, de nós se integrarmos à política, né? Sim. Parece que nós estamos um pouquinho distante do diálogo político, da construção política. E o guarda tem que começar a se atentar a isso, porque senão nós vamos ficando para trás cada vez mais. Tem um projeto social na Zona Sul, voltado para as crianças, são 120 meninos e 40 meninas no futebol, um trabalho totalmente social, show. sem fins lucrativos. Era presidente do Conseg até esse biênio, teve uma eleição agora, eu preferi não concorrer, porque tem outros objetivos. Sim. Mas a gente transita bastante no meio político partidário, político de fato mesmo, muito importante. E assim, né, nós falamos um pouco disso no programa passado, né, quando o prefeito mandou o projeto de valorização dos servidores para a Câmara, né, que é o famoso 5%, quando a gente olhou lá o documento, você vê que tem uma partezinha para todos os servidores e o grosso do documento, a maior parte, tratava de servidores da educação. E aí, quando você vai olhar a Câmara Municipal, você tem professor Toninho Vespoli, né? Educação. Nós temos que frisar isso aqui várias vezes, porque nós estamos tendo a discussão, por exemplo, né, da votação lá do governo participativo do governo federal, a inclusão da guarda lá no caput do 144, né, a dificuldade que nós estamos tendo. Essa dificuldade, ela vai chegar lá no Jones Moura, que é suplente de deputado federal, né? Então, assim, nós temos que olhar aqui para a Câmara, nós temos que olhar o cenário que nós temos hoje, ou seja, no mínimo 4 professores, 4 vereadores são professores. Ligados diretamente à educação. Né? E aí você olha o documento lá, que a maioria do documento para os professores, né? Para a área da educação. É um facilitador. Politicamente, é um facilitador. Só não vê quem não quer. Com certeza. Né? E nós temos um monte de problemas, né? E a gente tem que tentar resolver esses problemas. Hoje nós estamos com um prefeito que está fazendo alguma coisa pela guarda, né? Então, ou seja, ele revolucionou a questão do armamento aqui na guarda, ou seja, até o final do ano acreditamos que não deva ter mais ninguém com 38, porque já chegaram as TS-9, né? Então, paulatinamente está sendo substituído o 38, né? Nós temos as nossas armas longas para defesa das nossas equipes, das inúmeras ocorrências que acabam acontecendo aqui em São Paulo. Agora, o Ricardo Nunes ele não vai ser prefeito pro resto da vida aqui em São Paulo. E aí como é que vai ser futuro? Talvez com um prefeito que não nos enxergue da mesma forma. Então nós, enquanto categoria, nós temos que pensar nisso, né? E a política é o caminho, né? A gente tem que aproveitar agora, Vila, a relevância que o prefeito de São Paulo deu para a Guarda Civil. Ele deu importância para as ações da Guarda Civil. Exatamente. Além de dar importância, o prefeito Ricardo Nunes tem feito investimentos. A gente tem falado muito essa semana passada, sobre a formatura dos guardas, né? Sim. A gente viu uma formatura com 1.000 homens uniformizados e já armados. E já com armas novas. Então, isso é um investimento da prefeitura. É um projeto de governo, uma plataforma de governo do prefeito Ricardo Nunes. Sim. Eu costumo falar, e às vezes nas rodas de amigos, quando a gente vai falar sobre política, que outras categorias se organizaram, categorias mais novas do que a gente. Eu vou citar a categoria dos aplicativos. Os aplicativos é uma categoria muito nova. Sim. E é uma categoria que se organizou e elegeu representantes para a Câmara Municipal, para as assembleias. E nós, enquanto guardas civis, nós estamos aí perguntando o que é política. E às vezes, quando nós vamos falar de política, a gente não quer falar de política eu não gosto. Peraí, se eu não falar de política, alguém vai falar por mim. Com certeza. E se alguém falar por mim, vai falar da maneira dele, não da minha maneira e nem da maneira que eu necessito. Então, a importância do guarda ter consciência e abrir diálogo. O diálogo é a ferramenta política mais importante que nós temos. Exato. Temos que dialogar sobre política, sim. Existem algumas situações para que a gente possa fortalecer a nossa categoria que passa diretamente por uma eleição. Sem dúvida. E nós temos passado por alguns anos por várias tentativas. As candidaturas individuais, por exemplo, são candidaturas individuais que a gente viu ao longo do tempo. Eu costumo falar, candidatura individual, se ela não deu o resultado positivo, ela deu errado. Sim. Em algum momento faltou alguma coisa para que essa candidatura individual desse resultado. Sim. Então, o que a gente tem enxergado na Câmara Municipal, por exemplo, é um modal diferente de fazer política. E tem que trazer para o debate. Tem que trazer para o diálogo. A gente tem que começar a conversar. E uma ideia que eu tenho, junto com algumas pessoas que temos dialogado sobre isso, é a construção de um mandato coletivo. Sim. E ele é importante. Não significa que ele é o ideal.
mas o diálogo tem que partir de dentro da Guarda de nós. Hoje nós temos agora 7 mil homens dentro da Guarda Civil. E se a gente falar em 7 mil homens, e as famílias? Até onde nós podemos chegar? Sim. Podemos ter um representante? Podemos ter 1, 2, 3 representantes, desde que haja um diálogo e uma construção política de verdade. Exatamente. Então, e eu vou aproveitar que você tocou no assunto do mandato coletivo, a gente comentou um pouquinho, né, nesse bloco de um programa passado aqui, com a Fernanda, que estava aqui com a gente, com o Joselito, né? Nós, categoria, às vezes a gente reclama, mas sai não sei quantos candidatos. Isso. É a oportunidade de união. Agora. Né? É a oportunidade de união. É óbvio que alguém vai sair avulso. Isso é normal, faz parte, inclusive da democracia, né? Uma pessoa que sair avulso ali não está cometendo nenhum crime. Nada. Agora, a nossa categoria, acho que precisa enxergar a discussão, né? Porque se tem várias pessoas estão se discutindo, você tem várias formas diferentes de enxergar as coisas, de pensamentos, né? E eu acho que esse caminho é o que talvez vá nos trazer o melhor resultado. Com certeza. Né? Porque assim, vamos dizer que o Vilar seja o novo presidente do sindicato, o que não é verdade, porque o nosso novo candidato a presidente do sindicato é o Márcio dos Santos, né? E aí uma candidatura individual não gosta do Vilar. E aí vai comprometer todo um trabalho de categoria porque não gosta do Vilar. Eu perco esse voto. Né? Não, e o que acontece é o seguinte, e a categoria, como é que fica? Isso mesmo. Né? Então, ou seja, quando você tem, na verdade, um conjunto de pessoas, aí você já fala, não, peraí, você não gosta do Vilar, mas eu gosto. Né? O Vilar é manquinho e tal, mas ele faz isso aqui legalzinho. Você entendeu? Então, ou seja, você tem uma pluralidade de olhares e que eu acho que é a melhor maneira possível, eu falo isso pela nossa própria diretoria aqui do Sindiguardas. Com certeza. Nós temos uma diretoria bastante plural aqui. Então não quer dizer que eu concorde 100% com o que todos os diretores falam ou façam. Né? Verdade. Mas a pluralidade nos fez ter uma diretoria, e eu posso falar assim com muito orgulho que participei de outras, que na minha opinião é a melhor diretoria do Sindiguarda de todos os tempos. Acredito nisso também. E é a pluralidade. Sabe por quê? Porque não é o sindicato do Vilar. É o Sindiguardas. Antigamente era o Sindiguardas do Vilar, né? O mais importante, agora é o Sindiguardas. O mais importante de tudo isso, o Vilar, Sim. é que as pessoas estão deixando de lado a ideologia para fazer uma construção para o coletivo. Você foi perfeito, é exatamente isso aí. Quando a gente fica na ideologia, só na construção de uma direção, a gente deixa de abrir. Exatamente. Ela não é outros campos. A política, né? ela é abrangente. Sim. Ela é abrangente. Então, a ideologia tem que existir, óbvio, que a gente tem algumas coisas pessoais de cada um, mas e a construção para o coletivo? Sim. As pessoas que saíram nas candidaturas únicas, elas, em algum momento, elas vão ter que sentar e conversar. E alguém tem que provocar isso, alguém tem que chamar eles para conversar. Sim. Para juntar todo mundo, discutir ideias e entender o planejamento de resultado. Hoje, a Guarda Civil de São Paulo, ela está no nível de exposição positiva muito importante. Nunca se falou tanto. E eu quero que me corrija se eu estiver enganado. Ela nunca foi tão mencionada nas mídias sociais, televisão, jornal, em todos os locais, como está sendo agora. E vou além, hein? Quando você pega vídeos em que oficiais da Polícia Militar falam, olha, a operação teve a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, para nós que somos antigos, é um marco. É um marco. Porque os caras, não, porque a Polícia Militar, por exemplo, mas tinha um monte de guarda lá e o cara não fala nada. Não falava nada. Agora tá falando. Por quê? Porque a Guarda Civil Metropolitana, ela é um ator aqui na segurança de São Paulo importantíssimo, importantíssimo. Então, ou seja, por mais que o cara não goste lá dentro, lá, né, de qualquer outra força de segurança, ele tem que falar. Tem que falar. Dada a importância. Obviamente que essa importância é um conjunto de coisas, né? É uma melhora do nosso efetivo. Nosso efetivo está se melhorando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Eu acredito isso muito, a questão da 16239, porque exige das pessoas que elas estudem para poder galgar alguma coisa. Tem que estudar. Se eu não estudar, você não vai. Sim, você se inscreve lá, que nem eu, por exemplo. Parei, eu fiz a minha faculdade e não fiz mais nenhum curso. Fiquei lá, bem lá embaixo. Nosso amigo Mauro Peixoto, nossa turma, tá lá, inspetor Peixoto. Parabéns pra você. Orgulho demais disso. 674. Então o que acontece? Esse formato que nós temos está fazendo com que haja uma melhora institucional. Com certeza. Né? E assim, esse processo, ele pode avançar um pouco mais rápido, um pouco mais lento,
devido à política. Com Se certeza. nós tivermos uma política favorável, a gente tem de ter, vamos chamar de uma via limpa ali e caminhar, ou seja, um vereador na Câmara, né? Nós vamos discutir a questão de orçamento. Além da questão de orçamento, nós temos também Brasília. Então, ou seja, São Paulo precisa ser uma plataforma, né? Então nós temos lá o Eliel, que foi candidato a deputado federal, teve uma boa votação. Uma votação expressiva. Expressiva, não chegou lá, né? A gente espera que na próxima, Com certeza. né, ele atinja. E ele teve uma boa votação aqui em São Paulo também. Então, eu acho que assim, passa também pela nossa organização aqui fortalecer uma candidatura a deputado federal. Porque o Jones Moura, ainda numa condição ainda, vamos chamar assim, de ruim, né? Eu vou usar esse termo porque eu acho que não tem outro. Porque ele é suplente e pode ser que no desenho político lá ele tenha que deixar Brasília, né? E ele faz uma diferença monstro lá, né? Eu estive lá, né? Sou também diretor da FENAGuardas, então a gente sabe a diferença que ele faz, né? E esse trabalho que essas pessoas que estão discutindo política aqui em São Paulo, na minha opinião, nós vamos formar um alicerce político poderoso. Com certeza. Para ter a representação em Brasília. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, e é o caminho do diálogo mesmo. Uma eleição aqui em São Paulo, propriamente dita, a hora que você pegar um guarda civil e eleger ele, quer seja na candidatura individual ou no mandato coletivo, ele reflete no Brasil inteiro. Exatamente. A cidade de São Paulo hoje é a maior guarda do Brasil, em todos os aspectos e sentidos. Então é muito importante essa discussão. Ela vai refletir. Nós temos que começar a fazer política partidária, coisa que nós não fazemos. A gente sentar num bar, ou numa pizzaria, ou no campo de futebol para falar de política é diferente de construção política partidária. Nós temos que entender que a Guarda Civil é uma instituição de governo. Sim. Então, se o governo for favorável à guarda, a guarda vai progredir. Sim. Agora, se o governo não gosta da guarda, vou deixar ela lá, e nós vamos ficando. Avanços que poderíamos ter dentro da Câmara Municipal está dificultando porque não temos um representante direto. É óbvio. Nós temos aí vários vereadores que dialogam com a guarda e às vezes falam, não, gosto da guarda, vou ajudar. Mas a conjuntura política diz o contrário. A política partidária, ele é ligado a determinado setor, ele é ligado a determinada região. Ele vai privilegiar necessariamente aquela região que deu voto para ele. Exatamente. E quando a gente amadurecer a ideia de discussão, de eleger um candidato, de ter um representante de fato de direito lá, essa discussão vem para nós, vem para dentro da Guarda Civil. Sim. E é isso que nós temos que chamar, a importância da Guarda Civil para São Paulo. Não é importante só para mim, para você, pro Rafael, pro Márcio, pro Evandro. É importante para São Paulo. Exatamente. A Guarda Civil ela está inserida em todas as políticas públicas do município de São Paulo. Todas as secretarias de administração da subprefeitura, esporte, educação, saúde, assistência social, a guarda está presente. Por que nós não temos um representante lá? Precisamos, né? Diálogo e construção. É isso que nós estamos tentando fazer. E é nesse caminho que nós temos que seguir, na construção do diálogo, para que a gente chegue no modal que atenda a expectativa da categoria. Se for a candidatura individual, que seja a candidatura individual sólida. Sim. As que vieram até agora não eram sólidas porque não deram resultado. Eu estou baseando nisso, tá? Sim, é uma análise, não é crítica é análise. Não é análise pessoalidade, análise de cenário. Não deu resultado até agora. Uma opção que é muito próxima e viável é o mandato coletivo. E a gente tem experiências desses mandatos coletivos que deram certo na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Exatamente. Eu não tenho conhecimento, e aqui você pode me ajudar, se no Federal? No federal tem. Não lembro. Não consigo lembrar. Mas nas assembleias e nos municípios existe. Sim. É lógico que a legislação ainda carece de algumas adequações. Ajustes, exato. Mas é um caminho sem volta. Então eu acho o seguinte, né? Uma fórmula que ela tá posta lá, essa fórmula tá funcionando. Senão não tinha elegido lá, né, pelo menos 2 do PSOL aqui, mandatos coletivos. E lá na Assembleia também. Né? Então, ou seja, é uma fórmula que deu, como você... E olha que legal, o mandato coletivo na capital elegeu deputados federais. Sem dúvida. O caminho que nós estamos percorrendo, que nós vamos percorrer para 2024, isso a Guarda Civil, 7 mil homens, ele vai refletir em 2026. Com certeza, se Deus quiser, né? Com certeza vai refletir em 2026. É maturidade política, é diálogo político e construção política. Exatamente. Isso é importante.
Eu queria mandar posso mandar um abraço? Queria mandar um abraço para Fernanda Alves, nossa parceira Fernanda Alves. Queria mandar um abraço também pro Filé, inspetor Filé. Conhece o Filé? Filé, parceirão. Finíssima. Adriana Oliveira também, parceira nossa. A Carla Cruz, Joselito e o nosso inspetor Amauri também, parceirão nosso aí. É isso aí. São lideranças que tem na Guarda Civil, que a gente está buscando diálogo e estamos buscando mais lideranças para conversar. A gente carece de liderança política, assim, para discutir política mesmo, não é para discutir outra coisa. Exatamente. É para discutir política. Cada um com a sua visão, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua ideologia e que a gente vai convergir para o mesmo movimento, que é Guarda Civil. É só isso que nós precisamos fazer. E hoje é o momento. O prefeito Ricardo Nunes tem demonstrado a importância da Guarda. Se o chefe do executivo reconhece essa importância, porque nós que vestimos a farda azul, que temos orgulho dessa farda, não reconhecemos. Está na hora de nós traduzir isso daí em união e colaboração. Exatamente. Vilar, neste bloco nós vamos tratar sobre o início de tudo, de todas as coisas. O orçamento da cidade. Exatamente, Rafael. E assim, nós vamos tratar num bloco mais para frente aqui sobre a formatura dos nossos novos policiais, aquela festa linda e maravilhosa que aconteceu lá no Sambódromo, né? Mas para que essas coisas aconteçam, precisa ter um negocinho chamado dinheiro. Sem dinheiro, nada acontece. Verdade. Né? Nada acontece. Nós vamos passar aqui, porque o projeto de lei, a lei orçamentária anual, ela não foi para a Câmara ainda. O que está na Câmara é a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, né, ela cria uma diretriz de como que a cidade mais ou menos vai gastar o dinheiro, né? E nós vamos ver aqui alguns comparativos, e nós precisamos fazer esses comparativos justamente para que a gente possa convencer a pessoa mais apropriada, que é o prefeito Ricardo Nunes, que precisa aumentar o investimento na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, consequentemente, o investimento na Guarda Civil Metropolitana, né? Então, eu vou pedir aqui para a nossa equipe passar a próxima tela aqui. Viu, Rafael? Aqui é o seguinte, né? Eu selecionei aqui comparativos dos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Certo. Eu não gosto muito de usar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vive uma situação que ela é atípica do resto do país, que é um estado quase de guerra, né? É um estado quase de guerra. Mas acho que, financeiramente falando, é importante para a gente fazer uma análise do que nós podemos exigir, uma palavra forte, né? Mas pleitear junto ao prefeito Ricardo Nunes para que ele enxergue isso e para que ele possa fazer com que nossa cidade de São Paulo seja um lugar melhor para todo mundo. Exatamente. Né? Para nós, guardas civis metropolitanos, porque se tiver menos gente para nos agredir, melhor. Exato. Né? Se tiver menos ladrão, nós vamos trabalhar com mais tranquilidade, né? As nossas famílias vão ter um pouco mais de tranquilidade, que nós vamos voltar inteiros, né, para as nossas casas. Enfim, né? Uma medida do prefeito de São Paulo está caminhando nesse sentido, né? Verdade seja dita, mas a gente espera que seja um pouco mais de velocidade e um pouco mais de intensidade, né? Mas vamos aos números aqui. Então, né, o pessoal vai ver aqui na tela aqui. Polícia Militar do Rio de Janeiro, um efetivo de 45 mil, né? Então, isso aqui é uma publicação da ALERJ, né? Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já no Paraná, foi aprovada uma lei também, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a matéria, elevando o efetivo da Polícia Militar do Paraná para o teto lá de 26.747 policiais militares, né? Obviamente, para todos os nossos colegas guardas civis metropolitanos, nós estamos falando de números muito, muito maiores do que o nosso efetivo atual aqui na cidade. Exatamente. Né? Então, vou pedir para passar a próxima tela. E aqui, o dinheiro. Né? Então, para você custear esses efetivos de 45 mil e mais de 26 mil, né? O Estado do Rio de Janeiro, né, na sua lei de diretrizes orçamentárias, para o ano que vem, ou seja, né, aqui está dizendo aqui que teve uma estimativa de 3 bi, né? O déficit, na verdade, ali, né? 3 bi a mais, mas a previsão de receita para o Estado do Rio de Janeiro é de 96 bi
e uns trocadinhos. O custo da máquina de segurança pública, né? Exatamente. Lembrando que o nosso orçamento da cidade de São Paulo, 2023, foi de 95 bilhões de reais. Né? De 95 bilhões. Já no estado do Paraná, né, que é um estado que tem assim, alguns dados muito parecidos com a nossa cidade de São Paulo, nós temos a previsão de orçamento para o ano que vem de 63 bilhões de reais. Ou seja, né, um pouco mais do que 30 bilhões, pouco menos do que 30 bilhões de reais, se comparado com o orçamento 2023 da cidade de São Paulo. 2/3, né? É uma diferença brutal. Né? É uma diferença brutal. Né? Vamos passar para o próximo. Coloquei aqui, Rafael, um ranking para a gente ver as populações. Porque não adianta a gente querer comparar coisas que não são comparáveis. Né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, são 44 milhões de pessoas no estado de São Paulo inteiro. Né? Mas, como eu disse, o estado do Paraná tem uma população muito parecida com a nossa. Né? Um pouquinho mais ali no estado do Rio de Janeiro, né? Com 16 milhões de habitantes. Né? Mas o estado do Paraná é o que mais se assemelha em números aí ao estado de São Paulo. Vamos para o próximo. E aí é o número, né? Nós temos lá 16 milhões e uns quebrados de habitantes, não vamos quebrar ninguém no estado do Rio de Janeiro, obviamente, né? E um efetivo de 45 mil policiais militares, que dá uma relação de 356 habitantes por policial, né? Lembrando, novamente, que o Rio de Janeiro é um caso à parte. Está vivendo uma situação quase de exceção, de guerra lá, né? Já no estado do Paraná, com seus 11.443.208 habitantes, nós temos uma relação de 427 habitantes, né, por policial militar. Sim. Então, você veja, são números muito bons. Exatamente. Para exercer o policiamento. Nós, olhando o estado do Paraná, também tem várias guardas municipais. Então, isso tende a fazer com que a qualidade de vida lá no estado do Paraná seja melhor do que aqui na cidade de São Paulo. E o salário lá do policial militar é maior também, né, do que o guarda aqui em São Paulo. Tanto né? da Polícia Militar do Rio de Janeiro quanto da Polícia Militar do Paraná são salários maiores do que os praticados na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Ou seja, né, se nós tivéssemos um efetivo de 7.300, que eu já estou contando com todo mundo, tudo certinho, uma maravilha, né? Os 1.500 já entrando, ninguém aposentando, ninguém saindo da guarda, né? Então, ou seja, se nós tivéssemos os salários aqui extremamente elevados em relação a outras forças de segurança, era justificável você ter um efetivo baixo. Fala, não, eu pago para os caras um belíssimo salário, então por isso eu não posso aumentar muito o efetivo, porque senão a conta fica muito pesada, né? Mas nós temos os salários menores. Isso. E equipamentos? Se tivesse em equipamentos de ponta, você também poderia justificar. Nós não temos nenhum helicóptero aqui aqui na cidade de São Paulo, e nós sabemos que os helicópteros, alguns os da Polícia Militar e da Polícia Civil no Rio de Janeiro, são helicópteros de guerra. São helicópteros blindados para poder suportar aquela realidade lá da cidade, né? Então, assim, a relação habitante-guarda, no geral da cidade, nós temos que destacar isso, no geral da cidade, dá essa distância aí, 1.568 habitantes para um GCM. Exatamente. Né? Isso, eu estou frisando aqui que é o geral, porque se você pegar aqui na região central, essa relação é menor. Você tem uma população menor que mora, né, registrada, que mora aqui no centro de São Paulo, né? E você tem um efetivo maior das inspetorias, não só a inspetoria da SE, as inspetorias que atuam aqui na região central de São Paulo, mas também com o apoio da IAI, das demais especializadas, você tem uma relação efetivo-habitante que vai ser diferente disso. Mas para o cidadão que está lá na ponta da linha, lá na Casa Verde, lá no Jaçanã, lá na Penha, essa relação ela é brutal. Brutal. O resultado não tem como você fazer um serviço de excelência. É impossível. Você não tem meios. Não, eu vou te contratar para fazer a faxina lá em casa. Lá. Aí você fala, Vilar, tem detergente? Não. Pano? Não. Uma vassourinha para varrer? Também não. Pô, mas aí, se vira, meu chapa. Exatamente. Faz o trampo aí, dá seus pulos. Você não é quadrado? Qual o tamanho da sua casa? É todo esse quarteirão aqui. Se vira para limpar. Exatamente. Quantos bacuri tem lá para sujar a casa lá? Tem um montão lá. Né? Então, assim, é inevitável. O resultado é inevitável, né? Obviamente, vou frisar aqui,
para deixar muito claro, nós estamos passando por um processo de mudança disso. Né? Então, ou seja, eu pelo menos, nunca vi entrar 1.000 guardas numa tacada só. Sim. Né? Eu nunca fui numa formatura de 1.000 guardas. Né? Diga-se de passagem muito linda, depois nós falamos disso mais. Né? A guarda está passando por uma revolução do uso de equipamentos. Né? Vamos dizer assim, essa mudança está acontecendo. O que nós queremos e o que nós estamos buscando com essas informações é acelerar esse processo. Exatamente. Né? E óbvio que essa aceleração, aumento do orçamento, tem que se refletir onde? Construção de unidades que abriguem efetivo maior. Exato. Ou, numa estratégia mais de longo prazo da Guarda Civil Metropolitana, começar a fazer com que os distritos da cidade de São Paulo passem a ter inspetorias. Por exemplo, vou usar aqui a Casa Verde como exemplo. Casa Verde, Inspetoria de Casa Verde e a área da Subprefeitura de Casa Verde compreendem 3 distritos, que é o distrito da Casa Verde, propriamente dito, o do Limão e o da Cachoeirinha. Sim. Né? Vila Nova Cachoeirinha. Então, ou seja, se talvez com um investimento maior no futuro nós tenhamos efetivo suficiente, recurso suficiente para que tenhamos uma inspetoria de Casa Verde, uma inspetoria do Limão e uma inspetoria de Vila Nova Cachoeirinha, obviamente que o resultado de policiamento vai ser diferente. Exatamente, o efetivo naturalmente aumenta. Exatamente, você vai ter um efetivo de maior proximidade, você vai ter maior quantidade de viaturas percorrendo uma área geográfica menor. O ladrão vai se coçar lá? Não vai. O cara não vai se coçar lá. Onde tem viatura da Guarda, onde tem viatura da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, o cara não vai se coçar, né? Vamos para o próximo. E aqui, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está na Câmara, tem como relator o vereador Isaac Félix, né? Traz ali, né, o nosso... vamos começar aqui, né? Vou usar aquele parágrafo ali. A proposta do orçamento da capital paulista é aproximadamente 12% maior, né, em relação ao orçamento de 2023, que foi de 95,8 bi, né? Só um parênteses aqui, Vilar. Diga. 12% maior, né? Sim. Lembrando que o reajuste geral do servidor público, que ficou aquém do que nós esperávamos, Sim. foi de 5%. A projeção é de 12%, né? Exatamente. E isso também envolve dinheiro. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos para o próximo. E aqui, para deixar bem frisado, o que se prevê de orçamento para 2024. Nós estamos falando de 107 bilhões. Né? Se nós pegarmos um comparativo com outras cidades, né, em que o orçamento da Secretaria de Segurança da cidade municipal gira em torno ali de 5%, nós estaríamos aí com um pouco mais de 5 bi, né? 5 bilhões, 350 milhões. Você entendeu? E é isso, hoje nós não temos 1 bilhão, não chega a 1 bilhão o nosso orçamento. E nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade-estado. E por que eu vou usar esse termo? Porque eu não estou inventando nada. Estou parafraseando o nosso prefeito Ricardo Nunes na formatura, que ele disse que a nossa cidade é uma cidade-estado. Exato. Ele comparou a nossa cidade de São Paulo com Portugal. Exato. Né? Isso. Com o país Portugal. Então, O país do pai dele, né, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente espera da prefeitura do Ricardo Nunes? Que ele já sinalize, enviando o projeto de lei de lei orçamentária anual, né, a LOA, para a Câmara Municipal, que essa que é a verdadeira execução, vai estar detalhado lá, quando a gente detalha aqui aqueles quadros lá, que é aquele que o Evandro fala assim, ô Vilar, como você é chato, é aquilo lá, porque dali é que vai dizer se vai ter prêmio de desempenho, ou se não vamos ter que ficar chorando para ter prêmio de desempenho no ano. Se vai ter outro concurso e mais contratações. Se lá vai estar a correção da gratificação de serviço noturno, né? Porque assim, um colega meu falou assim, mas e a correção da gratificação de serviço noturno? Eu falei, olha, se não foi previsto o prêmio de desempenho de 5 mil lá logo inicial, que teve que fazer alguns ajustes para conceder o prêmio de desempenho de 5 mil reais, e aí o prêmio de desempenho do ano 2023 é de 5 mil reais, né? Tem que deixar claro, senão alguém vai falar, não, como assim não é? Não né? é. Então, é de 5 mil, mas para chegar nos 5 mil, o nosso secretário adjunto, com o conhecimento amplo que ele tem da máquina pública, ele fez lá os ajustes, né, para conseguir o dinheiro. Pediu suplementação. Vai pedir ainda, né? Ele fez os ajustes ali para ter, né? E o que acontece? Para 2024, nós já temos que discutir, porque senão vai chegar lá em 2024, vai ser exatamente a mesma ladainha. E aí, cadê o prêmio de desempenho? E aí, tem que acertar a gratificação, né? E aí, como é... Não é a unidade, não. É só um chamado. Como é que vai ficar o policiamento na nossa cidade? Hoje, Rafael, né, nós estamos gravando o programa aqui na quinta-feira,
Nós estamos com mais de 400 guardas civis metropolitanos, os nossos novos policiais, fazendo policiamento aqui na área central. Sim. E aí encontrei com um ali, né? Você reconhece a gente aí do programa Fique por Dentro, e ele perguntou, mas, ô chefia, nossa, esse monte de guarda, eu falei, mas é extremamente necessário. A nossa região central aqui está abandonada. Não tem outro termo, né? Então, se você sai, você tem medo. Eu que saio aqui, às vezes, um pouco mais tarde do sindicato, eu tomo todas as minhas cautelas aí para não ser vítima de um roubo, Exato. mas eu tô sujeito, né? E a gente vê aí nas reportagens, né? Eu vi uma reportagem hoje do carro de aplicativo que ela colocou aquelas grades de segurança na janela do carro dele, Sim. para que não invadam o veículo para poder roubar o celular. Sim. Né? Isso é a realidade do nosso centro de São Paulo. Exato. Que eu acredito, né, que não só a discussão aqui, mas a sociedade como um todo, que o nosso prefeito Ricardo Nunes vá corrigir isso para o ano que vem. Né? Exatamente. Vamos esperar isso, né? Neste bloco aqui, nós vamos falar da formatura dos nossos novos policiais aqui da Guarda Civil Metropolitana. Sejam muito bem-vindos. Né? Inclusive, já estão trabalhando aqui no centro, como nós falamos aqui no bloco anterior, né? Em torno de 400 policiais aqui no centro hoje, quinta-feira, 13, né? De julho. 13 de julho. Nós estamos gravando, né? Marco Zero da cidade, né? Exatamente. Então, e foi uma festa muito linda, né, Rafael? Muito linda mesmo. Eu sou de 95, não vi formatura desse jeito, não. Você chegou a ver alguma, não? Não. A Aqui minha não? formatura foi muito bonita, mas essa realmente foi fora do sério. Foi extremamente positiva, né? Foi muito bem ensaiado. O dia estava favorável, né? Tudo conspirou ao nosso favor, né? Ô, Rafael, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós vamos só elogiar, porque é uma festa muito linda, importantíssima para a Guarda Civil Metropolitana, importantíssima. O prefeito estava lá, o prefeito está fazendo os investimentos, né? Então ele precisava enxergar isso, né? A materialização da coisa, né? Então, antes de eu dar os parabéns aqui, eu vou fazer uma crítica aqui. Eu vou fazer uma crítica ao cerimonial da prefeitura. Porque assim, quando você está num evento em que está o prefeito, o cerimonial que manda, que dá ordem, é o cerimonial do prefeito. Quando você está num evento que é a secretária, o cerimonial da secretaria. Quando você está num evento que é o comandante, o cerimonial do comando. Exato. Então, quem mandava lá no cerimonial é o cerimonial da prefeitura, né? E na hora de filmar ali o desfile, né? Eu que sou o diretor de comunicação, estava usando uma camisa assim que dá para ver que é Sindiguardas. Falei lá para a moça do cerimonial, olha, eu sou do Sindiguarda São Paulo, né? E ela me tirou do local lá onde estavam outras sei lá, repórter lá, tinha um monte de gente lá com câmera filmando, né? Eu e mais algumas pessoas, nós somos removidos daquela área lá. Então fica essa crítica aqui para o cerimonial da prefeitura, né? Que eu achei extremamente desnecessária, né? De uma falta de bom senso, de sensibilidade, né? De ver que o sindicato estava ali para apoiar aquela festa. Nós brigamos por anos para ter efetivo, para que a Guarda Civil Metropolitana seja forte, Exatamente. né? Então fica essa crítica aí ao cerimonial da prefeitura. Agora, o cerimonial da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o cerimonial do comando da Guarda Civil Metropolitana estão de parabéns, mas de parabéns mesmo. Porque além de fazer o trabalho deles, que eles estavam ali para executar a parte deles, eles ainda enxergavam determinadas coisas que estavam acontecendo, que óbvio, só enxerga quem é guarda, né? Porque o cerimonial da prefeitura não é feito por guardas, né? E eles iam lá e faziam determinadas correções, porque eu vi isso acontecendo em loco, né? Tudo isso para a festa ficar muito mais bonita, né? A festa foi maravilhosa, mostrou força da nossa instituição. Sim. Eu tinha uma certa preocupação, né? Que quando você chama um evento para um local muito grande, se você não colocar pessoas nesse local, fica chato. Isso. Né? E a arquibancada lotou de gente, uma festa maravilhosa, né, Rafael? Exatamente. E, Vilar, o AMB ficou pequeno para 1.000 policiais da Guarda Civil Metropolitana. Pequeno. Faltou espaço aí. Talvez o prefeito devesse ampliar um pouquinho mais, né? Para poder caber mais guardas. Você quer mais um AMB, é isso? Mais um AMB, né? Só para marchar, né? Depois volta aqui. Dobra a guarda aí. Vamos para 12 mil guardas, aí aumenta lá, né? Mas realmente, o evento, ele foi à altura da nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana, né? E não podemos deixar de frisar aqui, né, Vilar, que o Sindiguardas esteve lá presente, né? Exatamente. E a nossa tarefa também foi árdua, Sim. mas com extrema satisfação, né? Tanto o Vilar, quanto o Márcio,
o Evandro, o Radmarker, enfim, diversos. Carlão, Eliane, Sim. eu outros diretores. Nossos colaboradores, né? Nossos Humberto colaboradores, e Victor estavam lá nós também. começamos a trabalhar às 5 horas da manhã, né? Lotamos aquela van de água, 3.000 águas que compramos, né? Com o aval do nosso diretor financeiro, Márcio, né? Mas com muito prazer para poder estar distribuindo tanto para os policiais quanto para seus familiares. Sim. 3.000 barrinhas de cereal, Sim. né? Porque faz a diferença. Faz a diferença, porque o evento é longo, né? Sim, o pessoal tá em pé ali, em exatamente. forma, né? Até um ou outro ali, porventura, começa a passar mal, descer a pressão, glicemia, tem aquela barrinha para poder estar auxiliando, né? Exatamente. E a gente pensou nesses detalhes, né? Sim. Faltou água por parte da Prefeitura de São Paulo, mas por parte do Sindiguardas, nós... O calor estava um pouco extenuante também, Sim. né? Apesar da época do ano, né? Mas o calor estava um pouco... E, obviamente, maior calor, você acaba sentindo um pouco mais de sede, né? Mas, frisar aqui, eu elogiei pessoalmente, mas a gente aproveita aqui o programa para elogiar o pessoal da CT. O pessoal da CT deu uma força muito grande na entrada ali. Então, ou seja, os parentes dos nossos policiais estacionavam ali do lado ali, onde normalmente ficam os carros alegóricos, né? Quando você tem o desfile da escola de samba, né? E o pessoal atravessava ali a pista. Formidável o trabalho da CT, mostrando mais uma vez que aqui em São Paulo não tem nenhum problema entre guarda e agente de trânsito, né? Talvez em algum outro lugar do Brasil possa ter, mas aqui em São Paulo eu garanto para você que não tem, né? E meus parabéns ao pessoal da CT, né? E o meu obrigado também, né? Exatamente. E, Vilar, só para não deixar passar aqui, né? Vou mandar um abraço e felicitações a todos os profissionais que lá se formaram, né? Que eles deixaram de ser aquele jargão aqui que não existe em lei, né? Aluno GCM, né? Abre aspas, né? Deixaram de ser aluno GCM e hoje já são os policiais. Então, as nossas felicitações para eles, né? São extremamente bem-vindos. E também deixar um abraço para o pessoal do concurso, os aprovados, que inclusive estão esperando que o prefeito faça a convocação dos 500, né? E conforme a promessa dele, mais 500 para o ano que vem, eles vão estar assistindo o programa. Eles estavam lá, né? Levaram a faixa deles lá para poder estar, inclusive, agradecendo o prefeito, reconhecendo os trabalhos, né? Os investimentos na Guarda Civil Metropolitana, né? Sim. Então, o nosso abraço a eles. E, prefeito, precisa chamar o pessoal, né? E se Deus quiser, eles estarão aqui, né? Estou muito feliz, porque a gente sabe o trabalho e o empenho de toda a nossa equipe, que a gente pudesse proporcionar a abertura desse concurso e todo o trabalho, e toda a dedicação de cada um dos senhores e das senhoras para entre 12.000 candidatos serem escolhidos entre os 1.000 candidatos. Eu inicio falando 2 palavras: felicidade e parabéns, para poder dizer a importância desse evento de hoje. Certo? Queremos agradecer ao senhor prefeito Ricardo Luiz e a senhora secretária Elza Paulina, que lutaram incansavelmente pela Guarda Civil, buscando melhores condições de trabalho e modernizando a nossa instituição, que é referência nacional. Nós vamos melhorar muito a segurança de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando firme. Mais 1.000 GCM, depois entra mais 500. Todos equipados com armamento, veículo novo, toda a infraestrutura necessária para melhorar cada dia mais a segurança da cidade de São Paulo. Cidadãos, amamos vocês! Passou a nossa tropa, o bandido não tem vez! Chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro e esse recheado de informações e conteúdos. Mas antes, um recado do nosso amigo Vilar. Exatamente, Rafael. Aquele recado para você que não é inscrito. Inscreva-se no canal, importantíssimo. Já é inscrito? Vai lá no sino de notificações. Toca lá que, ó, Fique por Dentro na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.